A paz do Senhor Jesus. Quero saudar a todos, amados irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar na palavra do Senhor, amados, que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui, amados, o versículo 1 em diante. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com duas cobriam os seus rostos, e com duas cobriam os seus pés, e com duas voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: Vai e dize a este povo: Ouvis de fato e não entendeis, e vedes e em verdade, mas não percebeis. Amém, amados do Senhor. Glória a Jesus, né? Esta é a famosa passagem do chamado do profeta Isaías. É a famosa passagem aonde, né, muitos louvores, glória a Deus, cantam dizendo que a brasa viva do altar tocou os lábios, tocou a vida do profeta Isaías, e ele foi purificado do seu pecado para então poder exercer o seu chamado. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados, veja você, né? O profeta Isaías estava ali, né? Tinha acabado de morrer o rei Uzias. Quem sabe o profeta Isaías não estava com o seu psicológico, com o seu emocional muito bem. Quem sabe o profeta Isaías, né, era muito amigo do rei e ele achava que para ele tinha acabado, que não tinha mais jeito, que ele não ia ter mais alegria, que ele não ia ter mais utilidade nenhuma para ninguém. Mas eis, amados, que no seu momento de maior fragilidade, o Senhor apareceu a ele em visão. Oh, glória a Deus e aleluia. Quem sabe você, meu amado e minha amada, está passando por um momento parecido, um momento de fragilidade, uma grande perda na sua vida, e você acha que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que você não tem mais utilidade, mais serventia, que não vai voltar a sorrir, que não terá mais um objetivo de vida. Aleluia. Mas eis que o Senhor, como apareceu a Isaías, ele aparece a você neste momento, não em visão, mas através desta palavra. E ele quer que você contemple a glória dele, como Isaías contemplou. Olha só que visão linda, maravilhosa. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não era qualquer trono, não era um trono como esses reis desta terra. Por mais amado que você imagine, como é o trono do rei mais rico dessa terra, não se chega nem aos pés do trono do nosso Deus, porque ele disse: Eu sou o Deus, criador dos céus e da terra. A terra, aleluia, o céu é o meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa, pois, me edificaríeis vós? Pois é, amado do Senhor. Então, imagine o trono mais lindo de todos que a sua mente possa imaginar. Pois é, o trono do Senhor é muito mais sublime do que este que você acabou de imaginar. Diz aqui que o seu séquito enchia o templo e os serafins estavam acima dele. Isso não quer dizer que os serafins estão acima de Deus, tá, amados? Uma vez eu vi um pregador dizendo isso como é que ele que disse?
Bem, eu não sei exatamente, mas ele fez tipo uma piada falando: existe algum lugar na Bíblia escrito que os serafins estão acima de Deus? E nós entendemos que ele queria dizer na hierarquia celestial, mas na verdade não, né, amados? Ele fez essa piadinha infeliz, né? E falou: tá lá em Isaías 6, os irmãos têm que ler mais Bíblia, mas não é isso, né, amados? Os serafins estavam voando acima do trono do nosso Deus, mas não existe ninguém acima do nosso Deus, porque é tudo dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, glória a Deus e aleluia, né? E então diz aqui que cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos e com 2 cobriam os seus pés e com 2 voavam. Sabe por quê, amados? Porque para entrar na presença de Deus tem que ter reverência, né? A palavra nos diz aqui em Isaías 6 que nem mesmo os anjos podiam olhar para o Senhor face a face. Eles tinham que cobrir os seus rostos e também os seus pés com reverência na presença de Deus. E muitas vezes nós não queremos ter reverência para entrar na casa de Deus, não queremos ter reverência para ajoelhar e falar com Deus. Muitas vezes não queremos ter reverência para poder pregar a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E você olha só, os serafins, amado, os anjos, amado e amada do Senhor, eles estão com Deus ali 24 horas e mesmo assim eles ainda têm essa reverência de se cobrir para estar na presença de Deus. E muitas vezes eu e você queremos falar com Deus de qualquer jeito, amado. Vigia com a maneira que você fala com o nosso Deus, com a maneira que você se apresenta a Ele. Olha só, Isaías, ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos contemplaram o Santo dos Santos. Oh, aleluias! E olha que ele viu a Deus apenas em visão. E nós, amados, e nós? Muitas vezes as pessoas querem falar de Deus: olha aí, cara lá de cima. Ei, cara, não, não é assim. Tenha reverência ao meu Senhor, meu Pai, meu Criador. Eu estou aqui na tua presença, Senhor. Eu sou pó, eu sou cinza, eu sou pecador, eu sou pecadora, mas olha, Pai, eu vou tomar liberdade se o Senhor me permite de entrar na tua presença. Oh, glória a Deus. Aleluia. Veja que você, glória a Deus, que diz aqui que os serafins clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Nós imaginamos aqui, amado, que isso era um cântico, né? Santo, Santo, Santo. E tem tantos hinos lindos, né? Que falam isso: Santo, Santo, eu irei cantar quando eu passar os portões celestiais e tantos outros, né, amado? Tantos outros hinos lindos. Nós imaginamos que, quem sabe, eles estavam ali cantando um hino, mas, amados, os estudiosos vão nos dizer que quando a Bíblia diz 3 vezes uma palavra, ela não está querendo dizer apenas para ficar mais bonito, apenas para se repetir, apenas para ficar mais harmonioso na frase. Essas 3 vezes quer dizer como se estivesse gritando, dando um negrito para essa palavra, dando uma exposição maior, uma verdade maior, colocando essa palavra em destaque como uma palavra verdadeiramente verdadeira, como uma palavra forte. Então, amados, não adianta nós querer dizer: Deus é santo, e achar como eu sou santa, como a irmã é santa, como o irmão é santo. Não, amado, jamais. A santidade de Deus, ela excede todo o nosso entendimento, mas não é por causa disso que nós vamos deixar de ser santo, porque o nosso Deus é sim santo, 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 3 vezes santo, eternamente santo. E ele vai vir buscar sim uma igreja santa. Então, amado, santo, santidade não quer dizer de aparência, mas quer dizer em tudo. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que ser separados sim. Sabe, amados, né, nos filmes estrangeiros, nós vemos que nas faculdades, nos colégios,
Tem uns certos clubes, e tem certos clubes que eles têm tanto status que apenas poucos podem entrar, não é? Pois imagine você, a santidade do cristão tem que ser essa, tem que ser uma santidade que apenas poucos podem alcançar, porque nós vemos a parábola das 10 virgens e apenas 5 virgens foi que entraram lá para as bodas do Cordeiro. Então a santidade do crente tem que ser essa. Muitos são os chamados, mas pouco os escolhidos. Então, se nós somos santos, que sejamos mais santos ainda. Se você é santo, santifique-se ainda. Agora, meu irmão, se você está na sujeira, pode se sujar ainda mais, porque Jesus vai voltar e ele vai pegar você da maneira que você está. Então, enquanto eu falo essas palavras, ainda há tempo de você se converter, ainda há tempo, amado e amada do Senhor, de colocar a sua vida no altar, ainda há tempo de, como Isaías, reconhecer a nossa impureza, o nosso pecado e nos converter dos nossos maus caminhos. Olha o que ele diz aqui, né? Ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos virão o rei, o Senhor dos exércitos. Então tá vendo, amado? O Senhor dos exércitos. Não é qualquer Deus que a gente serve, é o dono, é o capitão, é o general comandante dos exércitos do céu e também dos exércitos da terra. Eu digo dos exércitos do céu acerca dos anjos, e o exército da terra somos eu e você, amados, porque nós não fomos chamados aqui nessa terra para ficarmos de braços cruzados, apenas para comer o melhor dessa terra, não, apenas para desfrutar de bens, de conforto, não. Nós fomos chamados aqui, primeiramente, amados, para uma causa e a principal de todas, pregar o evangelho. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aleluia. Nós fomos chamados como soldados, como guerreiros e guerreiras do Senhor, porque estamos numa batalha constante, batalha 24 horas, a batalha entre o bem e o mal, a batalha entre o céu e o inferno, a batalha entre o justo e o injusto, a batalha entre os anjos de Deus e os anjos do inferno, amados. Sim, os anjos caídos, os demônios. Glória a Jesus. Então nós temos que colocar sim a nossa vida no altar, porque nós não estamos servindo a ninguém menos do que o nosso Senhor Jeová dos exércitos, o Todo-Poderoso. Então você imagina, como eu dei o exemplo aqui de um clube, né, numa faculdade que apenas poucos conseguem entrar, muitas vezes tem muitas exigências, não é? Pois é, não é qualquer um não, amado, que pode entrar no exército de Deus. Sabe por quê? Porque muitos falam só de boca que querem entrar e querem entrar de qualquer maneira, mas a porta é estreita, então não dá para entrar com toda essa bagagem que você quer trazer, com todo esse pecado que muitas vezes o inimigo diz para nós: ah, isso não tem problema não, Deus sabe, Deus conhece o teu coração, errar é humano. Pois é, meu amado, errar é humano, mas permanecer no erro não provém de Deus, porque o nosso Senhor Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então, se as obras do diabo ainda estão na tua vida, então Jesus ainda não entrou na sua vida. Glória a Jesus. Agora, olha só o que ele disse. Quando ele percebeu, quando ele reconheceu que ele estava em pecado, olha o que aconteceu: o serafim voou para ele com uma brasa viva em sua mão, que ele tirou do altar com uma tenaz, ou seja, aquela brasa era tão quente que nem o anjo, nem o serafim conseguia pegar aquela brasa com a mão. Então ele teve que usar uma tenaz, ou seja, uma pinça, né, de pegar brasas. E então com ela tocou a boca do profeta e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. E então, amado, e então, só então, de purificado o pecado, é que o Senhor disse: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Tá vendo? O profeta não queria fazer a obra de Deus de qualquer jeito. E por que é que eu e você queremos fazer a obra de Deus de qualquer jeito? Não é? No pecado, na prostituição, na lascívia, na mentira, na falsidade, na ganância, no orgulho, no egoísmo. Aleluia! Glória a Deus. Misericórdia, amados. Né? Vamos vir ao Senhor, sim, pode vir a Ele como está, mas servir a Ele de qualquer maneira, isso jamais.
Lembra da Arca da Aliança? Quando Uzá derrubou, né? Quando o boi tropeçou e Uzá foi tentar segurar para ela não cair no chão, um zelo que ele tinha, mas o que aconteceu? Ele foi fulminado vivo, sabe por quê? Porque não é de qualquer maneira que pode tocar nas coisas santas de Deus. Não é de qualquer maneira que você pode subir no altar para pregar a palavra. Não é de qualquer maneira que você pode pegar um microfone e abrir a tua boca para louvar o nosso Deus, não. Tem que ter reverência, tem que ter santidade, tem que ser purificado dos pecados, aleluia, porque de que adianta aceitar a Jesus, entrar no exército do céu e continuar da mesma maneira que o ímpio, que o sujo, que o imundo lá do mundo, amado, eu não estou dizendo isso para desmerecer, nem para humilhar ninguém que ainda não é crente não, amado, mas é só o Senhor Jesus, é quem pode nos limpar e nos purificar dos nossos pecados, da mancha do pecado. Então, se a pessoa não tem Jesus, ela ainda está toda suja e contaminada do pecado. Amém, meu amado irmão e amada irmã? Então, Isaías disse: envia-me a mim. E o Senhor disse: vai e dize a este povo. Então, amados, ouça a voz de Deus quando Ele te mandar. E quando Ele te mandar, obedeça, porque senão você vai pegar preço. Jesus falou, Deus falou para o profeta Isaías, para ele dizer para aquele povo tudo o que eles estavam fazendo de errado. E muitas vezes nós não queremos dizer com medo, amado, de não ter mais convite, de não ter mais agenda, de não ser mais bem recebido. Mas não te preocupe, faz somente aquilo que Deus mandar e o mais Deus fará por você. Amém, amados? Fique com essa palavra neste dia de hoje. Você, amado e amada do Senhor, que ainda não aceitou a Jesus, que ainda está na dúvida, que ainda está aí na sua multidão de pecados, eis que aqui tem um homem chamado Jesus de Nazaré, que não é um serafim com uma brasa viva para te purificar, mas muito mais, é o Filho de Deus. E ele não vai te purificar com uma brasa viva, mas já te purificou, se você assim o aceitar, com o sangue puro carmesim que ele derramou lá naquela cruz por mim e por você. E você, amado, que quem sabe como Isaías estava ali, achando que não tinha mais jeito, que não tinha mais solução, que não tinha mais serventia, não é? Você que já foi um profeta, já foi uma profetisa do Senhor, mas quando morreu o rei Uzias, não é? Você achou que não tinha mais nada para você. Olha, o Senhor te chama. Quem sabe é nessa tua decepção, quem sabe é neste teu sofrimento que o Senhor está te trazendo um despertamento. Então aceite, reconcilie-se, renove a aliança com Ele agora. Ore comigo assim: Senhor Jesus, nessa hora eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar. Eu decidi reconciliar, eu decidi renovar a minha aliança contigo, meu Senhor. E eu aceito, Senhor, como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Me sustenta firme em suas mãos, Senhor, para que eu não venha jamais voltar para trás. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida e salva toda a minha família, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Um grande abraço da sua irmã em Cristo, irmã Tayla. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.